Vamos fazer o simulado número 3. Dalva gostaria de ter uma televisão pequena em sua sala e, procurando diversas lojas, achou a que queria por R$ 620. Felizmente, no fim de semana, a loja anunciou uma promoção oferecendo 20% de desconto em todos os produtos. Assim, Dalva pode comprar sua televisão por. Então, basta a gente calcular 20% da TV e fazer o desconto. Então, vamos pensar em, primeiramente, 10%. 10% de 620, basta cortar um zero, então é 62. Então, se eu quiser 20%, é só dobrar o valor. Então, 20% de 620 é o dobro de 62. Então, é 124. Como é um desconto, então eu tenho que fazer o valor total inicial, que era 620, menos 124. Precisamos emprestar. Então, o 2 vai emprestar 1 para a unidade e aqui vai ficar valendo 10. Se ele emprestou 1, ele vai ficar valendo 1. 2 para chegar no 1 não vai dar, então eu vou ter que emprestar do 6, eu vou emprestar uma unidade, ele vai ficar valendo 11, e o 5 vai ficar valendo, o 6, na realidade, vai ficar valendo 5. Aí ajustamos os empréstimos. Agora vamos ver os cálculos. 4 para chegar no 10 são 6 unidades. 2 para chegar no 11 são 9. 1 para chegar no 5, 4. Então, resposta, 496. Alternativa B. Questão 2. Antes de iniciar as aulas do ano de 2018, a professora Vera recebeu a informação de que o número de alunos da turma na qual lecionaria era 10% maior. Então, a gente vai ter que fazer uma soma. Em relação ao número de alunos que ela tinha da turma anterior. Para saber o número de alunos da turma de 2018, a professora Vera fez corretamente apenas uma operação, que constituiu em. Então, vamos pensar o seguinte: os alunos eram 100%. Como teve um aumento de 10%, então eu vou fazer mais 10%. Então, eu vou ter um valor total de 110%. 110% eu posso representar como 110 dividido por 100. Posso cortar 0 com 0 aqui e ficar com 11 dividido por 10. Dividir por 10 é só fazer a relação colocando uma vírgula e ver quantas casas decimais. Se eu tenho apenas um zero, é apenas uma casa decimal. Então, a operação que ele precisa fazer é apenas multiplicar por 1,1. A alternativa correta é a letra C, multiplicar o número de alunos da turma do ano anterior por 1,1. Questão 3. Márcio gastou a metade do seu salário e mais 234, ficando com 35% do seu salário. O valor do salário que sobrou para Márcio foi D. Então, ele quer saber essa relação de 35%, qual o valor que é o valor que sobrou. Então, vamos pensar o seguinte: eu tenho 50%, que é a metade do salário, mais 35%, eu tenho uma relação de 85%, ok? Metade, 50%, mais 35%, 85%. O valor que sobrou.
é 35%, né? É o valor que ficou. Esse 234, qual a relação que ele tem? Ele tem uma relação com o total que eu tinha. Então, quando eu trabalho com o total, eu tenho 100% do salário. Se eu descontar 85%, vai me restar 15%. Esse 15%, ele corresponde aos 234. Então, basta eu fazer uma regra de 3, trabalhando com 15% e 234, e achar o valor de 35%, que é o valor que sobrou para ele. Então, 15%, ele corresponde a R$ 234. Eu quero saber quanto é 35% do salário. Então, 35% corresponde ao valor de X. Então, como é uma porcentagem, é uma regra de 3 direto, basta multiplicar 15 vezes X, 15x. E 234 vezes, aqui vamos usar o pontinho para vezes 35. Quanto que dá 234 vezes 35? 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 3, 15. Com 2, 17, vai 1. 5 vezes 2, 10. Com 1, 11. Por uma casa decimal. 3 vezes, aqui está aparecendo um 6, alguma coisa assim, mas é um 3. Então eu vou arrumar ele ali. Tá. Aí, vai ficou 3, foi bonitinho. 3 vezes 4 é 12. Sobe 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. Fica o 0. Sobe 1. 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. Então, somando aqui, eu vou ter 0, 9, 1, 1 e 8. Então, x vai ser igual a 8.190 dividido por 15. Então, eu vou fazer essa divisão. 8, vamos fazer bem bonitinho aqui. 8.190 dividido por 15. Bom, se eu pegar o 8 é pouco, eu vou ter que pegar o 81. Quantas vezes o 15 cabe no 81? Se eu colocar 5 vezes 15 é 75. 75 para chegar no 81, faltam 6 unidades. Vou abaixar o 9. Quantas vezes o 15 cabe no 69? Se eu multiplicar por 4, 4 vezes 15 é 60. Então, restam 9 unidades. 9 é pouco para chegar no 15, então abaixo um zero para ficar com 90. Quantas vezes o 15 cabe no 90? Cabe exatamente 6 vezes. 6 vezes 15 é 90 exatamente. Então, a resposta é letra C, R$ 546. Questão 4. Em uma cidade, há duas empresas, A e B, que oferecem serviços de entrega de alimentos. Na empresa A,
85% dos entregadores são ciclistas, enquanto na empresa B, 15%. Se na empresa A possui 120 entregadores, então eu vou calcular 25% de 120. Eu vou fazer e 20 vezes 25. 120 vezes 25. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 2 é 10. Vai 1. 5 vezes 1 é 5. Mais 1, 6. Ou uma casa decimal. 2 vezes 120, 240. Fazendo a soma, eu tenho 3.000. Então, 120 vezes 125 dá 3.000. 3.000 dividido por 100, vou cortar um zero, sobrou mais um zero para cortar. Então, a resposta é 30. Poderia pensar também, 1%, 25% é um quarto. Um quarto de 120 é fazer 120 dividido por 4, que também dá valor 30. Da empresa B, eu tenho 80 funcionários. Vou calcular 15%. 80 vezes 15. 80 vezes 15. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 8, 40. Ou uma casa decimal, 8 é 8. 1 vezes 0 é 0. E 1 vezes 8 é 8. Somando, eu tenho 1.200. Então, 80 vezes 15 é 1.200, dividido por 100, corta os dois zeros, eu tenho 12. Ele pergunta o número total. Então, basta fazer 30 mais 12. Então, eu tenho um total de 42. A alternativa C. Questão 5. Para ir de uma cidade A até uma cidade B, Marcos dirigiu seu automóvel com velocidade média de 60 km por hora durante 6 horas. Ao voltar da cidade B para a cidade A, aumentou sua velocidade média em 20 km por hora. Então, é uma regra de 3, como estou trabalhando com velocidade e tempo inversamente proporcional. Então, eu tenho uma coluna que são os quilômetros por horas e outra coluna que são as horas. Primeiro, ele fez 60 km por hora em relação a 6 horas. Ele aumentou 20 km por hora. Então, aqui eu não vou colocar 20, eu vou colocar 80, porque eu tenho 60 mais 20, 80. Vixe, meu 8 tá feio. Agora ficou bom. 80 e x que a gente quer descobrir. Qual que é a relação das grandezas? Se eu tenho uma velocidade maior, eu tenho um tempo menor. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu preciso ajustar essas flechinhas. Então, para colocar no mesmo sentido, a gente precisa inverter. Vamos inverter essa coluna aqui, para o x que ficar na parte de cima. Então, eu tenho 60 para 80 é igual a x para
6. Ó, veja que eu inverti aqui, ó. O x estava embaixo, foi para cima. Agora, basta multiplicar 60 vezes 6 dividido por 80. Isso é o valor do x. Vamos fazer a conta. 60 vezes 3 vai dar 360. 360 dividido por 80. Então, quantas vezes que vai caber? Eu vou ter que pegar todo o número, né? Porque 36 vai ser pouco, não vou pegar o 360. Se eu lembrar da tabuada do 8, eu vou lembrar que 4 vezes 8 é 32. Então, 4 vezes 80 é 320. 360 menos 320, eu tenho 40. 40 é menor do que 20. Então, eu não consigo, quer dizer, até consigo fazer a divisão, mas nesse caso não vai precisar, porque eu estou trabalhando com horas. Então, a relação vai ser a seguinte, vai ser 4 horas exatos mais 40 minutos. Então, o valor do x são 4 horas mais 40 minutos. Quais são as alternativas? 90 minutos a menos, 120 minutos a mais, 1h20 a mais, 1h20 a menos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui. Fazer uma separação aqui. Vamos fazer uma separação aqui, assim e assim. Se eu tenho 6 horas e 00 minutos, se eu descontar 4 horas e 40 minutos, quanto que vai sobrar? Lembrando que as horas são até 60, então 40 para chegar até nos 60 são 20. Como eu tenho quase 1 hora, quase 5 horas para chegar nas 6 horas, então vai restar 1h20 minutos, né? Ou se eu pensasse aqui em emprestar 1 hora, emprestar para os minutos, eu trabalharia com 60 minutos. Qualquer pensamento que você fizer vai dar certo. Então, a relação é de 1h20. Como a velocidade foi maior, o tempo foi menor, qual o tempo gasto? Então, gastou 1h a menos. Alternativa D. Cuidado com a pegadinha com a C. A C era 1h20 a mais, mas não é a mais. É a menos, porque é 4 horas e 40 minutos. Ok? Então, alternativa D. Questão 6. Um agricultor plantou uma área retangular de terra com laranjeiras. Plantou 8 fileiras, então vamos ter 8 fileiras. Cada fileira plantou 15 laranjas. Então, 8 vezes 15. No entanto, devido à praga, 15% das laranjeiras morreram. São 15% morreram. Bom, e qual a pergunta que ele vai fazer? Não entenda quantos restaram. Então, se eu tinha 100%, 100% menos 15%, restou 85%. Então, eu preciso calcular 85% desses 8 vezes 15. 8 vezes 15, eu tenho 8 vezes 10, 80. 8 vezes 5, 40. 80 com 40, 120. 120, se eu calcular 80%, basta pegar 120
multiplicar por 85 e dividir por 100. Posso cortar um zero aqui e posso cortar um zero aqui. Então, eu tenho a relação 12 vezes 85 dividido por 10. Então, vamos fazer a conta. 85 vezes 12. Ou 12 vezes 85, né? A ordem não altera. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17. Ou uma casa decimal, 1 vezes 85, próprio 85. Resultado dá 0, resultado dá 12, vai 1. 1 mais 1, 2, mais 8, 10. Então, vai dar 1020 dividido por 10, corta os zeros, resposta 102. Então, a alternativa B. Um smartphone, questão 7, né? Um smartphone tem um preço inicial de R$ 1.500 reais. A taxa de seguro é 4%. E o valor do smartphone, e os clientes optam por pagamento à vista e recebem um desconto de 20%. O custo total inclui o seguro. Então, primeiro eu preciso calcular os 4% dos 1.500 e somar. Depois, pego, calculo 20% do resultado que veio e desconto. Então, primeira coisa, 1.500 vezes 4%, eu vou cortar os dois zeros, vai sobrar apenas 4 vezes 15, que é 60. Então, o valor do smartphone com o seguro é 1.560, porque eu somei 10. Agora, eu vou dar um desconto de 20%. Então, 1.500, eu posso calcular os 20%. Então, eu vou multiplicar e dividir por 100. Eu posso cortar um zero aqui e posso cortar outro zero aqui. Então, vai restar apenas 156 vezes 2. 2 vezes 150 são 300, mais 2 vezes 6, 12. Então, eu tenho 312. Como é um desconto, né? Então, eu vou fazer 1.560 menos 312. 2 para chegar no zero não dá, então eu vou emprestar. Aqui vai ficar valendo 10 e aqui o 6 fica valendo 5. Já ajustou tudo. 2 para chegar no 10 são 8. 1 para chegar no 5 são 4. 3 para chegar no 5 são 2. E resta 1. Então, o correto é a alternativa B, 1.248. Vamos para a questão 8. Uma loja vende 2 camisetas por R$ 85 cada, já com um desconto de 15% do original. Então, o valor original é. Então, vamos pensar o seguinte: 15% já é com o desconto. Então, na realidade, esses R$ 85, eles correspondem a 85%. Então, qual é o valor original? O valor original é o valor 100%.
Então, se 85 é 85%, 100% também vai ser R$ 100. Então, o valor original da camisa é a alternativa A, R$ 100. Bem tranquilo essa. Questão 9. Se um salário for aumentado em R$ 500, o que corresponde a aumento de 10%. Então, eu já calculei 10% e deu 500. Então, basta eu pegar o 500 e acrescentar mais um zero. Então, eu vou ter o valor 5.000, tá? Agora, se eu quiser ao contrário, eu tenho 5.000, eu quero calcular 10%, é cortar um zero. Agora, se eu quero saber o valor original, que era os 10%, é só aumentar um zero. Então, correto é a letra B, R$ 5.000. Questão 10. Uma pizza foi cortada em 8 partes. Duas pessoas comeram, aqui duas pessoas, isso vai influenciar, comeram um quarto. Então, 2 vezes 1 quarto é igual a meio. Eu vou simplificar aqui, ó. 2 vezes 1 é 2, divide por 2, eu vou ter igual a meio, né? Se eu somar um quarto mais um quarto, eu tenho a metade. A metade, ela corresponde a 50%. Então, essas pessoas comeram 50%. Quanto que sobrou? 100% menos 50%, alternativa A, 50%. Perceba que a quantidade de partes que comeu não influenciou em nada. Então, a resposta correta é a letra A, 50%. Então, esse foi nosso simulado 3. Em breve teremos o próximo simulado. Muito obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus.